Tudo bem? Boa noite. Tudo bem contigo? Tudo jóia. Bem-vinda, viu? Muito obrigada por topar falar aqui comigo, com essa audiência, que tem muitas tentantes aqui. E eu achei o seu relato, como eu disse no início, muito verdadeiro, muito sincero e muito importante também, porque é um assunto tão velado, né? E aí, quando você abre a boca, você vê que tem um monte de gente, às vezes até próximo, e que estava ali guardando só para ela, né? Só para o casal, enfim. Fica à vontade. Se apresenta, por favor, para o meu público que ainda não te conhece. Conta um pouquinho quem é você, o que você faz. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, pelo espaço, né? Pelo teu espaço aqui para compartilhar um pouquinho da minha história e, como disse, inspirar outras mulheres que estão nessa mesma jornada ou que passaram por alguma coisa semelhante, porque como eu trouxe no meu texto, nunca é igual, né? São histórias que podem ser semelhantes, mas nunca é igual. A gente não pode se comparar nunca nessa caminhada. Bom, eu sou a Fê Pandolfi, eu sou a jornalista de formação, mas sou escritora de coração, né? Então, eu escrevo de diversas formas, eu faço roteiro, eu sou professora de storytelling na SPM, que é contação de histórias. É, eu tenho um livro publicado sobre a volta ao mundo que eu dei em 2017, né? Antes ainda de conhecer meu marido, tudo mais. E tenho um canal de viagens que é o Ida e Volta também, mas atualmente eu trabalho muito voltada para a escrita nas suas diferentes formas, né? Entendendo as diferentes maneiras que a escrita pode chegar a impactar as pessoas, né? De uma maneira positiva. Então, essa sou eu e espero poder compartilhar um pouquinho hoje aqui e agregar para a tua audiência. Ai, obrigada. Por isso que você escreve tão bem, né? Obrigada. Fiquei muito impactada com o seu texto. Eu li o trechinho ali no feed do Instagram, falei, ah, não, eu tenho que entrar nessa newsletter. Já comecei a assinar. Inclusive, quem tá aqui que não segue, vai lá, segue a Fê, tá? Porque vale a pena, tem textos muito legais. E é isso, a gente precisa pôr para fora, precisa falar, porque escrever, né, é uma forma de cura, mas ler também, né, se identificar com outros relatos também é muito importante, né? E acho que é muito sobre isso essa rede que a gente faz aqui. E, Fernanda, quero começar te perguntando, né, como é que foi para você é, é muito palpável, né, quando você tenta engravidar e desconstrói toda aquela ideia de que é fácil, de que em 3 meses vai estar grávida, e aí não vai acontecendo, não vai acontecendo. Essa perda de controle é muito ruim, né? Como é que foi para você, assim, esse início, né? Quando que você se deu conta de que, poxa, acho que não vai ser tão fácil assim? Conta pra gente como foi esse início. Bom, eu comecei a tentar engravidar com 33 anos, então uma idade que eu me considerava super jovem, né? E eu casei com 32 e logo eu e meu marido já queríamos ter filhos, né? Enfim, ele é um pouquinho mais velho que eu, então também ele tinha essa vontade já mais latente. E eu sempre tive para mim assim que eu gostaria de ser mãe, né? Independente de ter o meu marido ou não, nem que fosse uma produção independente, eu tinha vontade. E aí chegou ali 2020, né? Metade de 2020, a gente casou em 2019, a gente pensou, vamos começar a se preparar para essa jornada, né? E aí, como eu trago no texto, começam as frustrações, né, de tentativa e não, né, daí vem a menstruação, aí tu tenta mais um mês, aí outro, até que tu começa a imaginar que pode ter alguma questão específica. E aí começam as avaliações, né? Que eu acho que são muito importantes, que as pessoas têm muita ansiedade de saber, mas qual é o diagnóstico, qual é o problema, qual que tu tem. E no nosso caso, né, especificamente, é interessante porque a gente tem diagnóstico por ambos os lados e, não, foi algo que foi independente disso, né? Então, eu acho que o emocional também foi muito forte nisso. Então, eu costumo dizer que o diagnóstico não é o que realmente importa nessa jornada. Claro que sim, né? Obviamente tem que ter auxílio médico, cuidado, tudo isso, mas tem que tentar deixar isso de lado e tentar tratar da situação como um casal, como um todo. Que às vezes fica muito isso, o problema é dele, é dela, é de quem, né? E não é uma questão, né, que seja assim amplamente compartilhada. Mas o fato é que a gente foi lá e fizemos, né? Entendemos que a gente precisava fazer a fertilização e eu cheguei completamente desinformada, eu diria.
né, para o processo. Eu cheguei com aquela ideia de que vou fazer a fertilização, vou sair grávida, né? E eu me considero uma pessoa informada, sabe, ali, É. né? Eu me considero uma pessoa interessada, curiosa, enfim. Mas eu estava tão tranquila, né? Pensando, não, eu tive um resultado positivo, eu tive 14 óvulos, a gente teve 11 embriões na nossa primeira FIV. E aí eu tava, não, né? Eu vou fazer a transferência e vou sair grávida, né? Isso era muito Não, claro na minha cabeça, né? mesmo não entendendo nada, quando você entra, você entende que tem um funil, né? Mas o seu funil foi excelente, de 14. Sim, 11 virarem embriões, realmente foi um número muito bom, né? muito E, bom. claro, tinha o fator da idade também, que era menos de 35, então estava favorável o cenário para uma fertilização, né? Exatamente, isso que nosso médico nos trazia. O cenário era o melhor possível dentro do contexto. E aí eu lembro que eu saí depois da gente fazer a transferência, e no outro dia eu fui na minha psicóloga e comentei com ela, agora vou começar. Não, eu pintei cabelo, comi sushi pela última vez, tomei espumante, né, alcoólico, brindando, falei, vamos despedir de tudo, porque agora, a partir de amanhã, eu tô grávida na minha cabeça. Você fez a Aí despedida já estava grávida sim, na sua cabeça. tava grávida. Aí eu fui para minha terapia no outro dia e aí minha psicóloga disse: "Mas tu sabe que pode não dar certo, né?" E eu falei para ela: "Ah, não, isso não é uma coisa que passa, né, na minha cabeça." E ela disse: "Não, mas isso precisa passar na tua cabeça porque pode não dar certo." E eu achei ela na maior bad vibe total, né? Pensei, nossa, me jogando que astral, me jogou o maior balde de água fria. E mesmo assim não fui buscar me informar. Eu acho que eu estava tão imersa no meu mundo particular, talvez também por ser pandemia e a gente está mais afastado também das pessoas, eu não trocava muito. E aí, quando não deu. Nesse caso, a gente fez a primeira transferência do jeito mais natural possível, então eu não tomei nenhum hormônio complementar, não fiz nenhuma. Não tomei o primogina ou progesterona, enfim, nada. E aí, no terceiro dia eu já menstruei. Então, 3 dias depois eu tive uma enxaqueca, que foi o sintoma da TPM, meu sintoma clássico de TPM, que era enxaqueca. Falei, nossa, tô com muita dor de cabeça e tal. E aí, menstruei no outro dia. E aí a gente tinha colocado dois embriões. E eu falei, não é possível, não é possível, né? Foram 3 dias, né? E aí eu já liguei pro médico, ele já disse, não, vem pra cá, vamos fazer o exame. Ele já olhou ali que a situação não era das melhores. Mas mesmo assim, né, ele disse, vamos esperar até o fim, porque não dava para ter certeza, e como eram dois. Então ele disse, vamos Sim. esperar, né, para ver esse cenário. E aí, quando veio a primeira negativa, que eu entendi, opa, né, realmente esse, tudo isso é muito mais complexo do que eu imagino, e talvez eu tenha que estar preparada, né, para o que vai vir pela frente. Então, foi essa primeira que deu errado, que não funcionou, que fez que eu acordasse realmente e buscasse mais informação. Aí o médico de fato me trouxe, olha, é 20%, 30% de chance, assim como numa gravidez normal, né, com embriões não analisados, que era o nosso caso. E aí foi quando Uhum. começou toda a saga, de fato. Ô, Fernanda, isso que você está falando é tão importante porque a gente cresce, né, com essa ideia de que engravidar é muito fácil, né, de que a gente é muito fértil. Esses dias eu fiz um post sobre isso, que a gente não é tão fértil quanto a gente imagina. No auge da fertilidade, você tem 20, 25% de chance de engravidar ao mês, né, no auge. Mas é muito, muito forte isso na nossa cabeça, assim como é forte a ideia de que a FIV, mas se não der certo é só fazer FIV. Não é, gente. A maioria das FIVs não dá certo de primeira. Então, assim, é uma informação que é cruel, é doída, porque é caro, né? É custoso, emocionalmente também não é fácil para muita gente. Mas é importante você ter essa informação em mente para você já ir se preparando, né? E existe o mundo das tentantes, eu falo, né? Tem um universo paralelo. Você vai no médico a vida inteira ouvindo que tá tudo bem, de repente você descobre uma infertilidade ou não consegue engravidar por algum motivo, aí você entra num buraco negro que você começa a descobrir um monte de coisa que você nunca ouviu falar a vida toda, né?
Com você foi assim, você passou a buscar mais a partir desse momento, você entrou em algum grupo, você buscou alguma ajuda desse tipo, assim, de outras pessoas tentando? Sabe que isso que tu trouxe é bem interessante, Aline, porque realmente a falta de informação para o meu emocional foi algo bem importante. Por eu não estar preparada para tudo o que ia acontecer e ficar com aquela expectativa muito alta, como tu disse, assim, essa informação é muito importante. As primeiras FIVs, a maioria não dá certo. Ninguém fala isso, né? Porque até como eu trago no texto, eu tinha esse conflito de eu preciso ter esperança, senão eu vou parar de fazer o tratamento, mas ao mesmo tempo eu não quero ter tanta esperança porque eu vou me frustrar muito se continuar não funcionando, não dando certo. Então, essa informação que não chega na gente, que talvez a gente não busca, que eu acho que também no meu inconsciente eu pensei, não, vou fazer a FIV, tá tudo certo. Até hoje as pessoas chegam para mim e falam, não, eu vou fazer a FIV como se fossem sair já grávidas de lá, e eu fico, ai meu Deus, né? Será que eu falo, não falo? E como eu tava nesse É, processo, né? tem isso Se eram pessoas ainda, né? De próximas, eu você às vezes quer compartilhava. dar um toque, mas aí é É você a que vai ser a pessoa, chata. né, que é É. baixo astral, que não é. E não é, gente, né? Então, às vezes, não é legal de ouvir, mas é importante de ouvir, ainda mais se for de alguém que você gosta, né? Ouve, vai entender, né? Exatamente. Eu sentia que as poucas pessoas que eu conversava. Aí, claro, quando eu virei uma tentante oficial, já no meu processo de fertilização, se uma pessoa chegava para mim, aí eu me sentia um pouco na obrigação. Ah, olha, eu já estou nesse processo há um tempo, como é que está sendo para ti? Eu ia entendendo um pouquinho e tentando compartilhar se tinha essa abertura. Mas voltando à tua pergunta, eu acabei não procurando grupos. Eu fiquei até agora, eu encontrei teu perfil, mas não conhecia, lamentei, porque eu tinha poucas referências, né, de conteúdos na área, até porque eu tinha poucas pessoas da minha rede que sabiam, porque senão as pessoas poderiam me enviar, me encaminhar, me sugerir. E eu já tinha, eu comento que eu já tinha, meu marido e as famílias tentando todo mundo junto, né? Então, cada vez que tu vai contando para uma pessoa, é um tentante a mais. Então, também tu tem que ir controlando a tua rede. Tem E isso ainda, né? Além de não controlar a própria história, quando você conta também para bastante gente o processo, é uma expectativa coletiva. E aí, quando vem a frustração, é coletiva. Aí você tem que lidar com o teu processo, o processo das pessoas, né? Então, também é exatamente. importante você saber até onde seu emocional alcança também, porque é isso, né? Senão, às vezes, você não está querendo nem olhar para aquilo, ainda tem que dividir um É. negativo, por exemplo, né? Complicado. Na minha caminhada eu aprendi a escolher as pessoas que eu ia continuar dividindo. No início eu dividi com bastante gente naquela ansiedade, enfim. E depois eu fui entendendo, assim, acho que essa pessoa tem mais a ver com esse. Não tem nada a ver com serem amigos ou não serem, né? São pessoas que estão mais dentro do contexto, que fazem mais sentido para essa situação, e que eu entendi que eu segui comigo nessa caminhada até o fim, por um motivo ou outro. E eram as pessoas que eu também acho importante a gente ter com quem compartilhar, né? Também ficar guardando é muito ruim. Mas eu acabei não buscando esses grupos, mas ao longo da minha trajetória, eu fui prometendo para mim que quando desse o resultado que fosse, se desse, não desse, né? Quando eu chegasse no meu limite, enfim, eu ia falar sobre isso. Eu achava que eu tinha que usar a minha rede para falar sobre isso de alguma forma. E ao longo do caminho, algumas pessoas que eu ia encontrando, eu ia falando, não, quando. Até as próprias mulheres iam me dizendo, tu tinha que falar sobre isso. Eu falei, não, quando chegar o momento, eu vou falar sobre isso, com certeza. Então, agora, chegado o momento, eu me sinto também como parte dessa minha missão, trazer mais essa informação, conforto, dizer que existe o negativo também, porque a gente só vê o positivo. Né? Ninguém Exato. compartilha as coisas tristes. Então, a gente só vê todo mundo ficando grávido, a gente não vê as não grávidas, né? Então, acho que essa Exato. é a questão. Uhum. E para você, eu achei muito importante aquele momento do texto que você fala, né? Da pausa, de você, tipo, calma, deixa eu entender o que está acontecendo, porque isso é muito comum, nessa ansiedade. Ainda mais aqui, que a maioria começa a tentar depois dos 35, 37, 38, às vezes com 40. O tempo é um fator que conta contra, né? Então você está correndo contra o tempo, mas ao mesmo tempo, não é para sair correndo sem saber onde vai chegar, né? Então, assim, eu vejo que às vezes a ansiedade ela atrapalha muito
e ainda não está digerido, né? Mas ao mesmo tempo você não pode ficar ali, em um ano pensando o que, que vai acontecer ou não. Você não pode se dar esse luxo, né, do tempo. Mas ele é importante. Aí eu queria que você falasse um pouquinho como que foi esse processo, né? Depois desse negativo, para voltar a falar sobre isso, como que você lidou, o que que você fez, como que você se acolheu, porque eu vejo que muita gente acaba até perdendo, às vezes, até a própria identidade mesmo, assim, sabe? Foca tanto nesse objetivo, e aí as outras coisas vão ficando pelo caminho, e quando ela chega lá, às vezes até chega lá, dá certo, ela fala, nossa, e agora? O que que eu faço? Porque o objetivo de vida foi É. alcançado, sabe? Exatamente. Dizem que o dia mais vazio da gente é o dia seguinte ao objetivo cumprido. Que aí tá, e agora? Verdade. Para onde eu vou, né? Mas no meu caso, como a gente teve 11 embriões, né? Então a gente tinha muitas chances de novas transferências dentro dessa mesma FIV. E, e aí, claro, fizemos a primeira vez, não deu certo. Aí fizemos a segunda vez, aí eu já mais confiante, já colocamos um só. E era bem pertinho do Natal. Aí, de novo, faço plano, vou contar para a família no Natal, vai ser lindo e tal. Negativo. Esse parecia que estava tudo certo, assim. Nossa. Todos os sinais positivos. Quando chegou, eu chegava a olhar, não, eu abri o exame errado, eu pensava. Não pode ser. Eu olhava de novo, não, eu abri o antigo, não é possível. Não me conformava, né? Então, eu tinha esse intervalo de mais ou menos 3 meses entre uma transferência, né, e outra. Quando chegou para a gente fazer a última transferência, porque aí tinham 5 embriões e a gente mandou analisar. Daí, bom, né? Fizemos todos os exames ali com o meu, tava tudo ok, eu não tinha nada abortivo. Então, alguns embriões, possivelmente, né, precisava entender. E aí a gente mandou para análise e voltou só um, né, que seria a nossa Só última, um saudável? só um saudável dos 5 restantes. Olha só. E a gente ia seguir em tentativas, né? Então, é, poderia ser que esse um fosse aquela questão da probabilidade logística, né? Ele poderia ter sido transferido na primeira vez, mas Mas como que vai saber, como vai né? Não tem como saber? saber. Exatamente. É, Então, e o que aconteceu comigo, Aline, foi o seguinte: nas 2 últimas transferências, eu comecei a entrar num looping muito depressivo. Eu comecei no dia que eu fazia a transferência, eu deitava assim em posição fetal na cama e ficava como depressiva. Aqueles 15 dias de espera para mim era como se eu já estivesse vivendo um luto. Então eu ficava muito negativa, com muito medo. Eu ficava achando que eu estava me privando de tudo à toa. Comecei a pensar, mas eu estou deixando de comer as coisas que eu gosto, de beber as coisas que eu gosto, de fazer meu exercício, de viajar, né? Eu fiquei um ano sem planejar nada a longo prazo, porque sempre eu poderia estar grávida, né? Então, eu tenho a ou eu fazia as ecos também, né? Na clínica direto. Então, tinham semanas ali que era dia sim, dia não, fazendo eco, então sempre nessa função. Além de estar super inchada, eu sou uma pessoa que sempre fui muito voltada para o esporte, para o exercício físico, para dieta. Então, isso também começou a abalar muito minha autoestima, né? Os edemas. E o fato de as pessoas não estarem acompanhando também. Então, né, é uma questão bem pessoal minha, assim, mas eu pensava, eu fazendo tudo isso, né, eu me cuido e continuo com as espinhas e continuo engordando e o resultado não vem, né? Então, começou toda isso na minha cabeça. E, além disso, eu comecei a entrar nesse looping muito depressivo. Então, as 2 últimas transferências foram nesse clima. Não era no clima, vamos que vamos, vai dar certo. Era, não vai dar. Não vai dar mas de novo. assim, nem vou ter muita expectativa para não me frustrar depois, né? Exatamente. Então já era, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E daí, realmente, né? Não deu as 2 vezes. E aí, antes de a gente pegar o resultado da última transferência da primeira FIV, aí eu comentei com meu marido e falei, olha, se não der dessa vez, eu acho que a gente precisa parar um pouquinho. E ele concordou, ele disse, olha, o corpo é teu, né? A gente sabe que quem sente mais é tu, então fica muito né, no teu direito de escolha, né? E aí eu E era tive uma esse conversa último com o médico. embrião, esse, Esse era o que era último, aquele embrião que era o saudável. saudável.
E aí a E gente... ainda tem isso, né? Tipo assim, essa é a joia da joia que eu tenho. Tem que dar certo, Exatamente. né? E aí, para as pessoas que não sabem, talvez os meus seguidores aqui, quando o embrião é saudável, é 50% de chance de dar certo. Então, aumenta significativamente, né? Mas não deu. Eu lembro que o médico até disse, até ele, né? Ficou assim, puxa vida, nossa, até ele estava muito esperançoso nessa última tentativa. E ele era super discreto com isso, assim, sabe? Não criava nenhuma, Nossa, nenhuma expectativa. E aí eu é, voltei com aquele negativo, era quase véspera do meu aniversário, e eu falei pro meu marido, agora deu. Eu preciso botar coisas em prática além disso. Eu preciso realizar coisas, eu falava para ele. Eu preciso dar realizar vida coisas. a outras coisas, né? E Isso. gerar outras É, coisas. que eu não tô a minha sensação é, eu não tô realizando nada. Nada tá Sou acontecendo, era isso. inútil, né? É isso, porque a única coisa que eu estou tentando fazer aprimoradamente eu não consigo. Olha, isso é um ponto, só assim, comentar bem rapidinho. Mas, gente, enquanto estão no processo, vivam, né? Porque é isso, eu sei que é fácil falar quando você está de fora, mas é assim, experiência de já ouvir muitas pessoas que passaram por isso. O foco numa coisa só, quando aquilo não dá certo, é como se você fosse invalidada inteira, em todos os âmbitos da vida. Então, por isso que é importante você. Às vezes eu ouço a pessoa falar assim: ah, não, é que eu vou tirar férias, eu vou pedir uma licença para fazer. Não faça isso, sabe? Uhum. Assim, claro, ouve seu coração, se você achar que deve, vai, não sou eu que falar, mas assim, não é uma coisa interessante porque você fica focado, tão focado só numa coisa, e se essa coisa não dá certo, é essa sensação de tipo nossa, o que que eu tô fazendo? Tipo, nossa, não, vai gerar vida, né? Porque ser fértil, eu sempre falo, a fertilidade é fertilidade criativa. É da mente estar ali pensando várias coisas, é de você estar trocando com outras pessoas. Tudo isso é a vida em movimento, né? E às vezes parece que a vida para, né, Fernanda, nesse processo. E sentir essa pulsação, às vezes é tudo que você precisa para voltar a acreditar, né? Não, é exatamente isso, assim. Eu me sentia infértil em todos os sentidos, né? Então, eu lembro que no meio do processo eu estava escrevendo o meu livro e aí a editora falou para mim assim, olha, eu acho que a gente não vai conseguir publicar ele em 2021, a gente está com um prazo muito apertado. E eu falei para ela, não, tu não tá entendendo. Eu preciso publicar esse livro em 2021, senão eu não vou ter realizado nada. Eu falava isso para ela, assim. E ela nem sabia o que era, né? Eu falava, eu preciso. E ele saiu no dia 15 de dezembro de 2021. E ela Uau! deu um jeito, correu, enfim. Porque eu falei, eu preciso que pelo menos esse livro saia, que é outro filho que eu tava gerando há muito tempo, né? Então, me preparando para colocar no mundo. Então, era exatamente essa sensação. E eu cheguei muito derrotada no final desse. Eu falo isso, claro, é minha experiência. Eu sei que tem mulheres que passam por muito mais, né, processos em âmbitos diferentes. Eu fico impressionada com a resiliência, assim, dos casais, né? Mas, no meu caso, no final desse processo de um ano de tentativas frustradas, né? Foram 4 transferências, de 6 embriões. Eu cheguei muito derrotada, muito, muito, muito. E eu falei para ele, eu não consigo mais, mas eu ia fazer 35 anos dali um dia. E eu comentei com ele, mas se tu me disser que eu tenho que seguir amanhã por causa dos 35 anos, eu vou seguir. Aí ele disse, não faz nenhum sentido, a gente já conhece teu corpo, a gente já analisou tudo, a gente sabe que tu tem óvulos, tinha tudo isso, óbvio, né? E ele disse, Uhum. às vezes é muito importante dar uma pausa sim para a cabeça, então tira o teu tempo e volta quando tu achar. E eu nem sabia quando eu voltaria e se eu voltaria. Mas, Aham. mas aí com esse fôlego foi meu resgate, assim, para trabalhar Esse muitas tempo foi, coisas. né? É. Esse tempo foi muito importante, né? Para baixar a poeira, pensar, né? Se realmente eu quero prosseguir, porque eu acho que isso também é um ponto muito importante de entender o limite e respeitar. Porque às vezes vira uma busca tão grande que às vezes parece uma competição com você mesma, que você tem que conseguir a qualquer custo.
E às vezes você já tá já se degladiando, não tá respeitando mais o seu limite, seu corpo, seu físico, seu mental já pediu para você parar. Então, é, esse olhar de respeito, sabe, assim, da pausa também, eu acho que é muito importante que todo mundo que está assistindo agora, que vai assistir depois, independentemente da sua idade, tá? Porque às vezes é isso que precisa. Parar, olhar e falar, calma, eu quero. Quais são as possibilidades daqui para diante também? Às vezes, fechar uma porta para abrir outra, para muitas, essa porta vai ser da recepção quando você já chega muito depois. Mas entender o que faz sentido na sua vida e muitas vezes falar, tá, pera, eu preciso mesmo desse filho, eu quero mesmo esse filho genuinamente, eu, eu vou continuar. Porque, gente, a gente ouve muito, né, de não desistir, de ter resiliência, de ser o seu melhor. Mas, cara, às vezes tudo que você quer parar é desistir, então se respeita, sabe? Acho que é isso também, porque eu entrevistei uma menina no outro dia que ela passou por 5 perdas de bebês mesmo. E ela falou, Aline, eu cheguei no meu limite, eu entendi que desistir não é fracassar. Eu falei, então é isso, cara, o melhor que você pode fazer por você naquele momento foi desistir, né? E claro, ninguém quer, todo mundo quer o final feliz do filho nos braços, mas acho que isso é muito importante, né? Fazer essa análise que você se fez e que decidiu que não, eu quero continuar, né? Para mim faz sentido continuar. E aí sim, continuar com um novo fôlego. E o mais interessante, né, Fernanda? Aqui, quando tudo estava contra você, foi quando deu Uhum. certo, né? Então, o diagnóstico não é sentença, né? Exatamente. E bem, eu acho que é bem importante essa tua reflexão, Aline, que no nosso caso foi isso. A gente parou esses meses e refletiu sobre isso. Tá, se não der, como é que vai ser? Né? A gente se basta como casal, sem filho? A gente se basta. A gente entendeu que pra gente era uma alternativa super viável também. A gente vai querer ir talvez para uma adoção? Como é que é? Vamos investigar mais sobre esse processo? Ou algum outro tratamento específico, algum outro método? A gente começou a botar todas as alternativas na mesa. Inclusive, a possibilidade de não ter filhos foi uma coisa que para a gente pareceu plausível, sabe? Então, tudo isso foi conversado. Aí, depois de 9 meses, quando a gente recomeçou o processo, a gente pensou, não, acho que queremos tentar, mas na minha cabeça, na verdade, o que me fez voltar para o processo foi o fato de eu quero ir ao meu limite. Eu pensava assim, se algum dia eu for me arrepender ou pensar nessa história de novo, eu quero pensar que eu fiz tudo o que eu podia, né? E o limite significa Uhum. o emocional também, né? Não o limite físico só. Então, a chegar até... Não. Então, eu pensava, não, eu quero entender que eu cheguei no meu limite. Então, esse é o meu deadline, como a gente diz no jornalismo, né? A linha final. E vamos lá. Então, vamos lá, vamos recomeçar. Então, isso foi algo que eu coloquei para mim. Então, e foi o que me balizou, mas, né, por sorte dessa vez, né, na primeira transferência, apesar de um número de óvulos bem menor, tudo menor, a Ah, gente já já estava menor já. já, já tive 8, metade, 8 óvulos, né? Olha, oito É, ovos. E aí, desses 8, quantos que evoluíram para embrião? tivemos 6 embriões, já mandamos imediatamente para análise e Nossa, voltaram 2. Eu falo que é fase de videogame, né? não, Vai passando de fase. muito. Aí Muito. E sempre voltaram fica mais 2. difícil, né? Mais afunilado. É. E 2 voltaram saudáveis. 2 voltaram saudáveis, é. E E aí aí, a gente vocês transferiram os dois ou um só? transferimos um só, então tem outro aí, né? Ainda. Olha só. É, e, mas transferimos esse um e foi mais tranquilo porque eu sabia que tinha outro, né? Falei, já tem qualquer coisa, a gente tem esse outro, essa segunda possibilidade. Mas aí já deu certo, assim, na primeira. Tu vê, eu com uma idade mais avançada, né, também, com menos óvulos, mas talvez por uma condição mental mais tranquila, mais preparada, né? Eu Sim, tive o acompanhamento de uma Nutri também dessa vez. Então eu busquei outras alternativas, acho que sim. isso é importante. A gente buscou outros caminhos também, né? Tentar fazer o Acho que isso, melhor. acho que isso que você está falando é muito legal, porque assim,
essa coisa de chegar no limite, de saber que você fez tudo que estava ao seu alcance, é muito importante, né? Para depois não ficar aquele resquício assim de, ai, mas eu podia ter feito tal coisa. E, gente, quando a gente fala de fertilidade, o nosso corpo ele é todo integrado, né? Então, alimentação conta muito, exercício físico conta muito, estilo de vida conta muito. É claro, né, que quando a gente fala de uma pessoa que está com baixa reserva ovariana, isso continua contando, mas já é um caso mais difícil, porque nada reverte, né? Você não vai ter mais óvulos, mais qualidade absurdamente. Mas existe um caminho e são os pilares, né? Então, você gerenciar estresse. No seu caso, você estava no processo já de um estresse crônico, e a gente sabe que quando isso acontece, o corpo está inflamado, os hormônios não ficam bem. Então, assim, às vezes é isso, né? A gente ouve muito falar, ai, relaxa que você engravida. Não, não falem isso, Odeio, não é odeio. isso. Ai, não, É, odeio. tem nada pior. É igual quando você tá nervosa, perguntar, nossa, você tá nervosa? Não. Não, não dá. Mas não se trata de relaxar para engravidar, mas sim de você encontrar esse equilíbrio, porque é isso, né? Então é sono, alimentação, é buscar essas alternativas, né, todas, para seguir junto. E às vezes vai fazer diferença, dependendo de como é o seu caminho, né? E que bom que para você, né? Eu falo que é um processo assim, já que tem que esperar, gente, que seja uma espera consciente, sabe? Assim, de aprendizado, muitas vezes é um processo de autoconhecimento, porque você começa a enxergar coisas ali que você nunca viu. Fala, nossa, mas eu nem sabia que eu me sentiria assim, nem sabia que eu tinha esse sentimento aqui dentro, né? Então, já que tem que ser uma espera, ninguém gosta de esperar, mas que a sua jornada de espera seja uma jornada de autoconhecimento, de fazer o seu melhor, de dar o seu melhor para o processo e de entender tudo isso, né? Que eu acho que isso também é muito legal. E aí, o seu positivo veio quando? Quando que foi essa data, assim, que Foi no marcou? dia 1º de junho, foi praticamente um ano depois do último negativo, né? O último negativo veio no dia 6 de junho e o positivo veio no dia 1º de junho, um ano depois, em 2023. E Prestes a fazer 36, é isso? prestes a fazer 36, exatamente. Uma semana antes, uma semana. A gente até ia viajar para comemorar os 30, viajamos, inclusive, para comemorar meu aniversário, que é pertinho do Dia dos Namorados ali. E aí já foi tudo diferente, já tinha positivo. Eu fiz a transferência dia 25 de maio, peguei o resultado dia 1º de junho. E foi é engraçado, porque dessa vez eu acho que eu já estava mais positiva, eu já sentia que tinha alguma coisa diferente. Eu via os sinais e pensava, nossa, será que eu já não senti isso antes? Eu achava que meu peito, meu seio estava mais inchado. Eu pensava, não, mas eu acho que da outra vez também ficou assim, aquela briga da esperança. Mas quando veio aí o positivo, foi uma super alegria, um alívio também, né? E aí, claro, todas as emoções misturadas, e agora também, tudo isso deu certo, no dia seguinte, o que a gente faz? Mas, e agora É, estamos aí com 18 semanas, né? Curtindo essa uau! gestação. Que É, demais! É que ainda tem um medinho, né, até fazer 12, você ainda fica meio assim, ai, melhor eu esperar um pouquinho para contar, né? Aquela coisa de, não vou botar todas as fichas aqui, porque vai que, né? Aí quando passa é um outro respiro de é. alívio, né? São várias etapas, né? Eu te confesso que até hoje eu sou bem tensa. Eu acho por conta do histórico. Eu não sei se com todas as mulheres é assim, ou só as que passam por Sim. procedimento, ou é muito individual. Mas eu ainda sou muito tensa. Então, qualquer coisa que eu sinto de diferente, eu já, ué, será que tá tudo bem? Será que tá tudo certo? Né? Não é super tranquilo para mim ainda. Eu espero que se tranquilize aí Sim, com o tempo. Mas acho que tem sim. muito a ver com o histórico, né? Também de algo que a gente quer muito e que a gente quer segurar, quer manter, quer cultivar. Então, tem Muito. esse link. Eu lembro que eu olhava, eu estava nas primeiras semanas ali, e eu olhava um monte de criança, a gente estava viajando e era um hotel que tinha bastante criança, e eu olhava as crianças pensando, eu pensava, não, mas gente, se todas essas crianças nasceram, a minha vai nascer também, não é possível, sabe? As crianças nascem até chegar às Né? 12, né? Sim, É, não, com certeza. Como que é o nome do é bebê? Frederico. Ah, lindo demais. Nossa, É, excelente escolha. Bom, olha, sim. quero agradecer teu compartilhar aí.
Desejar muita saúde para você, para o Frederico, para o teu companheiro aí, que evolua tudo bem, desejar tudo de melhor para essa gestação e agradecer por você ter dividido aqui com a gente, né? Um momento tão íntimo, tão único gente, assim, saiba que se você está nesse processo, você não está sozinha. Tem muita gente passando por isso calada, né? Por isso que é tão importante você encontrar alguém com quem você possa compartilhar. Assim também, o intuito da live não é que você se compare, é inspirar, né? Então eu sempre falo isso, se inspire. E às vezes fala alguma coisa tipo, ah, nossa, isso aqui achei interessante, vou perguntar para o meu médico, né? Ah, nossa, então se eu fizer um acompanhamento com a Nutri, aumenta a chance? Poxa, vou pesquisar. Acho que é nesse caminho assim que a gente quer seguir, sabe? E saibam que vocês não estão sozinhas, tá? A gente tem pelo menos 8 milhões de pessoas tentando engravidar no Brasil. A luta, assim, Fernanda, é para que isso seja um direito, né? Porque assim como a contracepção é um direito, a concepção também é um direito, né? E a gente sabe que muita gente para no impeditivo financeiro. Então, se a gente começar a fazer barulho e falar cada vez mais disso, a gente vai ter mais pessoas interessadas em tornar isso um direito, né? Então, que a gente também possa pensar nisso, né? Quebrar esse tabu, porque você não é menos mulher, você não é menos mãe, você não é menos nada. Você tem um problema para cuidar e precisa de ajuda, né? Então, acho que essa é a mensagem que fica também. E jamais, jamais ache que você é o seu diagnóstico, porque muita coisa pode acontecer, né, Fernanda? Exatamente. Eu acho que essa é a mensagem final. Obrigada, Aline, pelo espaço, né, pela possibilidade de compartilhar. Sabe que eu pensei muito, apesar de eu ter prometido ao longo da minha trajetória que essa era uma das minhas missões, porque eu sentia que faltava esse espaço de troca, né? Porque eu não sou a rainha da informação também, bem como tu disse, achei bem pontuado. Li isso, pergunto para o meu médico, né? Não fica só atrás dos fóruns de discussão, enfim. Isso. Mas eu sentia falta desse espaço de troca de eu também. Nossa, eu também. Uhum. E às vezes, quando eu conversava com alguém, minimamente falava: ah, pois eu estou nesse processo, ah, eu também, ou eu passei, eu vi como era importante compartilhar as histórias, né, as jornadas. Então, eu relutei na hora de escrever o texto, porque eu pensei: ah, será que eu realmente quero dividir isso ou não? Agora que tá tudo bem, a gente fica com essa sensação, né? Ah, eu vou preservar a história, mas no fim não é de mim isso, assim. Eu acho que a minha missão é isso também, compartilhar, engajar. Então, obrigada pelo teu espaço, que é um espaço bem mais fomentado nesse discurso, nesse tema, né? Parabéns pelo teu trabalho também. E Obrigada. queria também deixar essa mensagem para as tentantes que aqui nos acompanham, que cada jornada é única e cada um sabe o seu limite, os seus caminhos, mas que é sempre importante abrir a cabeça para pensar também em outras alternativas, em outros caminhos, que não é o fim da linha, né? Acho que é isso que mantém a gente ativo e, claro, buscar o cuidado mental, né? Também o autoconhecimento, eu acho que é fundamental. Sem dúvidas, sem dúvidas. Nossa, muito obrigada, viu? Gente, espero que vocês Obrigada. tenham gostado. Boa noite para Beijo, você. beijo. Tudo de bom Tchauzinho. e até mais. Beijo, gente. Tchau.